Boa noite, meus queridos irmãos. Se perde no tempo as questões a respeito da alma, da mente, do cérebro, do pensamento. Se questiona, será o cérebro que produz o pensamento? Não, é a mente. Não, é o espírito. Bem, acontece que o cérebro produz um hormônio que se torna pensamento. Existem muitas colocações a respeito dessas perguntas, dessas dúvidas, que são científicas, que são filosóficas e que respondem no campo do conhecimento religioso. Então hoje nós vamos tratar, tentando de alguma forma explicar a diferença entre a mente, o cérebro e o psiquismo. Vejamos então. A palavra mente vem do latim mens, mentes, e é usada para substituir a palavra psique, que vem do grego psique, que quer dizer alma ou espírito. Então a palavra mente substituiu atualmente a palavra psique, mas vocês vão encontrar na terminologia ainda médica, na terminologia da psicologia e até de muitas religiões, uma mistura entre a mente e o psique, ou o chamado psiquismo. Psiquismo é uma palavra bastante utilizada, principalmente quando se trata das doenças, fala-se doenças mentais ou doenças psíquicas, utilizando-se o termo de forma sinônima. Então veja bem, o que é o psiquismo? Aqui traduzido numa linguagem bem simples para a gente poder melhor compreender, já que nós não somos autoridades médicas, nem somos especializados nessa área. Psiquismo é o conjunto dos fenômenos psíquicos ou processos mentais. Veja que já estamos usando fenômenos psíquicos ou processos mentais colocados juntos no mesmo interação psíquica. Conscientes ou inconscientes, que refletem o estágio de evolução espiritual do indivíduo. E aí, com essa definição na mente, vamos ver a visão espírita a respeito da mente. O espiritismo diz o seguinte: mente é a organização psíquica arquimilenar, portanto, de muito tempo, que se está formando há muito tempo. Patrimônio do espírito. Aqui já começamos a fazer a diferença para mostrar que a mente não é o espírito, mas o espírito, que é o ser inteligente, que é o ser pensante, é que produz toda a ideia e todas as organizações intelectuais que num conjunto se chama mente. Então veja bem, é a organização psíquica arquimilenar, patrimônio do espírito, que se estrutura nas sucessivas reencarnações, no processo contínuo das experiências milenares. Naturalmente, como espíritas, nós estamos partindo de um dos princípios básicos do espiritismo, que é a pluralidade das existências ou das reencarnações sucessivas. O espírito, ao ser criado de uma forma simples, sem saber, ele passa no tempo, nas diversas e sucessivas vidas, aprendendo e estabelecendo essa organização que vai congregar em si todo um conjunto de emoções, da parte intelectual, todo um conjunto de experiências que o espírito vai adquirindo e que vai se somando sucessivamente. O espírito é uma individualidade. Cada um de nós é um. Mas
todos nós temos em nós conquistas positivas e temos também conquistas negativas. Nesse processo multimilenar das diversas encarnações, nós vamos trabalhando as nossas conquistas. As positivas se ampliam, as negativas, vícios, imperfeições morais, são trabalhadas por nós. E gradativamente nós vamos derrubando toda essa construção negativa que nesses milênios fizemos para ampliar a construção positiva. Então a mente é toda essa organização pela qual o espírito se manifesta, como vamos ver agora, por exemplo, em relação ao cérebro logo adiante. Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, ex-mentor espiritual de Chico Xavier, o Chico já desencarnou e Emmanuel já reencarnou, afirma no livro Pensamento e Vida, uma joia de livro, que todo mundo, bem fininho, pequeno, mas que excelente para o entendimento desses conteúdos, diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. Portanto, onde o espírito está, ele tem com ele essa organização multimilenar. E aí ele diz no trechinho retirado: reconhecemos que o coração lhe é a face da mente e que o cérebro é o centro de suas ondulações. Olha, ele faz uma poesia aqui. Gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Grande filósofo Emmanuel, e ele sempre nos traz essas ideias profundas de uma forma acessível para o nosso entendimento. Ele está mostrando aqui que a mente se manifesta de várias formas. Nós nos colocamos pela parte emocional, pela parte intelectual, pela parte psicológica. Então ele coloca o coração, ele refere-se ao pensamento trazido através de toda a montagem orgânica cerebral, e ainda se refere ao pensamento como resultado, porque o pensamento é um atributo do espírito. O pensamento é uma qualidade do espírito, é o espírito que pensa. E toda esse conjunto de qualidades psicológicas, emocionais e intelectuais formam essa organização chamada mente. Então, vejamos aqui, o cérebro é um instrumento que traduz a mente. O cérebro é um instrumento. Não é o cérebro que produz o pensamento. Não é o cérebro que causa emoções. Mas o cérebro é o órgão central pelo qual o espírito se comunica através do corpo físico. É o primeiro órgão a ligar-se o espírito no momento do renascimento, quanto é o último a desligar-se o espírito no momento da morte. Porque o cérebro é o órgão central que comanda toda essa estrutura intelectual e emocional do ser humano. Então, o cérebro é um órgão material que serve de meio para a apresentação das qualidades que o espírito tem. Então, ele é apenas nesse sentido. E é o manancial de nossos pensamentos, porque através dele é que se manifesta. Então, atenção para esse dado aqui. O cérebro físico não existe sem a mente. Aqui, sinônimo de alma. Porque quando você fala da mente, você está ligada diretamente à alma, ao espírito. Mas a mente existe sem o cérebro físico. E aí, complementando, Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, diz o seguinte: a mente pensa sem o cérebro. Repito, a mente pensa sem o cérebro e comunica-se após a morte do corpo, enquanto que, danificado ou sem ação que dela se origina, da mente, o cérebro é incapaz de pensar.
Querem prova maior do que aquele em que você vê o cadáver já sem vida, naturalmente, falando do cadáver já sem vida, onde o espírito já afastado não assume mais o comando do corpo físico e não age diretamente sobre o cérebro que está ali, naquele corpo. O cérebro está, e às vezes o cérebro perfeito, não é a causa mortis. E no entanto, ele não tem condições de propagar o pensamento, de expressar e de comunicar-se. Porque se o espírito estiver afastado, ele não tem mais a condição de acessar o corpo físico e, portanto, o cérebro não pode lhe servir de instrumento para a sua manifestação. Então, quando falamos a palavra mente, nós estamos ligados ao espírito. A mente é essa construção geral que vai se fortalecendo no decorrer das diversas encarnações, já dito, mas eu estou repetindo para que fique claro em nossa cabeça, em nossa mente, né? De que essa ligação é com o espírito e não diretamente com o cérebro. O cérebro, então, é a forma que o espírito se utiliza para a manifestação das suas ideias, dos seus pensamentos. Não posso deixar nessa palestra de me referir a Sigmund Freud, o grande psiquiatra, o grande pesquisador, que tem todo o mérito da descoberta do inconsciente, ou pelo menos de trazer à tona a questão do inconsciente. E ele, ao estudar toda essa problemática, trouxe uma comparação, uma metáfora, dizendo que a nossa mente pode ser comparada a uma casa. É uma expressão de Freud, começa lá. De acordo com a teoria psicanalítica, a mente está dividida em 3 partes. E ele diz lá que se nós tomarmos uma casa, um palácio de 3 andares, nós podemos perfeitamente entender essa metáfora que ele está fazendo. Então ele divide em 3 momentos. O porão, que ele chama de inconsciente. A parte social da casa, ele diz que é o consciente. E o sótão é a consciência. Ele usa esse... Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Hoje, se diz no meio da ciência que Freud foi muito injustiçado no meio científico. Quando ele trouxe a sua teoria, foi uma revolução intelectual na época. A tal ponto que quando ele apresentou ao público médico e ao público altamente intelectualizado na ciência, na Áustria, ainda em Viena, devagarinho, um em um, foi se retirando do ambiente e ele ficou sozinho na apresentação da sua teoria, porque acharam que ele estava maluco, falando de inconsciente, de subconsciente, de consciência. Para o conhecimento da época, tudo era material, tudo era segregação material, tudo era hormonal. E hoje tem esse pensamento do Eric Kandel, que é um dos neurocientistas que estudou muito profundamente todas essas teorias a respeito disso, e ele diz: a psicanálise ainda é a visão da mente mais intelectualmente satisfatória e coerente, pela forma como foi trazida e entendida por Sigmund Freud. E hoje ele está de novo em alta dentro da área da psicologia e da psiquiatria. E nós espíritas reverenciamos a figura de Freud pelo fato de ele, no meio da ciência, trazer essa visão, fugindo da área materialista até então existente, totalmente concreta, de que os cientistas faziam, para trazer ao mundo essa visão de que existe algo além do corpo físico. Ele trouxe de uma forma científica, até mais voltada para o lado materialista, mas não soube explicar as questões da reencarnação, mas ele trouxe uma grande explicação para o mundo e foi realmente um revolucionário na história para trazer tudo isso. Ele divide em 3 a casa.
André Luiz, no livro No Mundo Maior, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, faz a mesma comparação, certamente já buscando, porque ele era médico, já buscando essa visão psicanalítica apresentada pelo psiquiatra Sigmund Freud. E ele diz também sobre os níveis da casa mental, dividindo em subconsciente passado, consciente presente e subconsciente futuro. E também comparando a uma casa, ele diz o seguinte: o porão, a parte de baixo, que Freud chamou de inconsciente, experiências e arquivos dos serviços realizados. É aqui que se encontra o maior conhecimento que nós temos como espíritos. Porque quando nós estamos na consciência, nós temos em nós, portanto, mentalmente, nós temos todo o conjunto dos nossos conhecimentos adquiridos. Mas nós não estamos expressando esses conhecimentos que ficam guardados no porão. Existe aqui uma diferença. Sigmund Freud falou que o porão, ele coloca mais como uma coisa negativa. Os vícios, as frustrações, os recalques, as dores, tudo aquilo, os traumas que as pessoas têm. O Espiritismo já coloca que, além disso, nós temos também um lado positivo. O porão não é uma coisa só negativa. O que o Espírito já conquistou, que ele já tem com ele, que faz parte da sua vida, também se encontra lá. Ele não está à tona direto, ele vem para o consciente de várias formas, pelas tendências, pelos hábitos, pelas habilidades, pela forma de se expressar, mas também se encontra no inconsciente. Eu acho que muitos que estão aqui já viram em palestra anterior minha que eu mostrei o iceberg, né? onde a gente mostra que o iceberg, todo mundo sabe o que é, na parte que fica enterrada na água, né, que está dentro da água, submersa, ali é considerado o inconsciente, que é ali que está guardado e que nós não conhecemos tudo. O consciente é o que está acima, o pouco que se vê. Então, André Luiz mostra que essas experiências que nós trazemos estão armazenadas no nosso arquivo e compreendem todos os serviços que foram realizados por nós, de forma positiva e de forma negativa. Esses automatismos, esses hábitos que nós trazemos conosco e que quando nós nascemos, vamos apresentando ao mundo através das chamadas ideias inatas, das formas tendenciosas, do modo como nós vamos... essa criança é mais agitada do que aquela criança. Como é que essa é mais agitada e aquela é menos agitada? O pai e a mãe são os mesmos. São formas de manifestação do espírito diante da nova vida no corpo físico. Aí, André Luiz fala da parte social, que Freud também se refere, como vimos, e ele diz que aqui é o domínio das conquistas atuais, portanto, nosso, do momento, do nosso presente. É aqui que exige a nossa vontade e o nosso esforço. O que está no porão, no inconsciente, ele vem à tona gradativamente, mas é no presente, no momento que nós estamos vivenciando situações, é que nós mostramos aquilo que nós temos, vindo, agregados às nossas realizações e das realizações atuais que vamos fazendo, que vamos montando, que é o momento presente, como já vamos ver logo adiante. E, finalmente, o sótão. O sótão, chamado de superconsciente. Vocês vejam aqui a seta está ligando, né? Superconsciente ou futuro, que Freud chama de consciência. E que nós sabemos que aqui estão as noções superiores a atingir. Vale a pena um pequeno momento para lembrarmos que todos nós, como individualidades, temos em potencial tudo. Nós somos aquele indivíduo, aquele espírito que tem em si como uma semente
estão todas as características para que essa semente desabroche, cresça. Nós, como espíritos, temos em nós essa semente, que Deus, ao nos criar, nos doou. Por isso, Jesus nos falou, vós sois deuses, porque está em nós toda a condição do aperfeiçoamento. No superconsciente, nós entendemos que estão essas noções superiores, as virtudes, as metas, os objetivos, as coisas positivas, para as quais todos estamos caminhando. Somos perfectíveis, chegaremos um dia à perfeição relativa. Mas essa perfeição depende do hoje, do consciente, do agora, das nossas conquistas atuais. Quanto mais rapidamente nós apreendermos essa verdade e vivermos esse momento, melhor para nós. Por isso que o desenvolvimento é pessoal. Não podemos, de forma nenhuma, carregar conosco ninguém ou prejudicar a vida de alguém. Cada um é que tem que estar acordado e desperto para o seu momento, para o seu presente, para a sua oportunidade, para o aqui e para o agora. Então, essa possibilidade superconsciente busca e prevê, antevendo o nosso andar para o futuro. Conforme nós agimos, nós estaremos despontando na espiritualidade de uma forma melhor ou de uma forma pior. Então, quando tanto Freud quanto André Luiz compara a mente a uma casa, é para o melhor entendimento dessas três partes constitutivas da casa e da nossa vida nesse contexto. Então, veja bem, Joana de Ângeles nos dá um alerta muito interessante. Ela diz assim: a necessidade de fazermos mudanças mentais. Ela está se referindo à mente. Tudo provém do pensamento. Vamos já logo entrar nisso. Você está no momento presente. Pare de se lamentar com o passado. Pare de querer ficar ansioso em relação ao futuro. Viva com tranquilidade e com serenidade o aqui e agora. Faça o melhor que puder, com sua vontade e com seu esforço, usando adequadamente o seu pensamento para isso. Então você está no momento presente. O passado é irrecuperável, porque já passou e o ato que foi feito já se concretizou. Mas é reparável, que implica na misericórdia divina, que sempre nos dá a oportunidade de retomarmos aos nossos erros e renovar novos propósitos, novas ideias, novas esperanças. Assuma o compromisso de mudar. Palavras de Joana de Ângeles, taxativas, imperativas, mas que são essas as que mexem conosco, né? Tudo provém do pensamento. Então vamos ver a importância do pensamento, porque nós estamos falando de mente, falamos do cérebro, do psiquismo, da mente. Vamos agora entender como funciona de uma forma aqui mais rápida, o tema não é só o pensamento, né? Para a gente poder fazer essa ligação entre esses elementos. O pensamento, diz o codificador Allan Kardec, é uma força criadora. É força criadora. Emmanuel diz assim: pensamento é vida. Pensou, criou. E Allan Kardec diz assim: pensamento é vida, se fotografa e se expande. Quem de nós já parou para pensar essa importância sobre o pensamento? Quem de nós já parou para pensar o quanto nós somos importantes no ato de pensar? A conquista milenar do pensamento, hoje contínuo, antigamente fragmentário. O homem primitivo era um pensamento fragmentário, não tinha uma sequência, uma lógica, uma forma de se expressar. Hoje, nós estamos aqui com tudo na mão,
com nossa forma contínua de aprender, de estudar, de expor, de falar, de agir, de usar o nosso livre-arbítrio. Então, é uma força criadora, e olha o detalhe, cuja velocidade supera a da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Pensou, criou. Por isso que a física quântica hoje diz assim, se lá na Índia caiu uma pena, que no Brasil nós sentimos o barulho. É metafórico, evidentemente, mas está mostrando essa globalização, essa visão recheada que nós temos, onde todo o mundo se interconecta e todas as mentes se interconectam também. Então, é uma força criadora. Cria e projeta imagens fluídicas, repercutem no perispírito. Lembrando aqui que o perispírito, que o homem encarnado, ele são 3 elementos. O espírito, que é o ser inteligente, o corpo físico, que é o ser transitório, este que nós vamos um dia deixar aqui, e o perispírito, que é o elo de ligação que acompanha o espírito no momento do desencarne. Mas é tão importante o perispírito que todos os fenômenos da área mediúnica, da área anímica, todas as coisas que acontecem, os ditos milagres que a gente estudou na história, todos eles acontecem a partir da possibilidade oferecida pelo perispírito. Então, quando nós pensamos, criamos e projetamos as imagens, elas se repercutem no perispírito, em forma realmente da imagem que nós pensamos e criamos. Então, vejamos um exemplo. Se eu penso o bem, coisa boa, positiva. Se eu olho para uma pessoa, desejo que ela seja feliz, que ela esteja alegre, que ela atinja os objetivos dela, eu estou jogando mentalmente, fluidicamente para aquela pessoa essas ideias poderosas que se concretizam mentalmente e concretamente em relação à pessoa para a qual mandamos as ideias positivas. E quando nós fazemos o inverso, portanto uma ideia negativa de inveja, de ódio, de ciúme, de raiva, né, de mágoa, nós criamos o mesmo tipo de imagem, doentia, chorona, triste, depressiva, e criamos ao nosso redor essa psicosfera, essa chamada aura, que emite, repercutindo de nós, portanto do nosso espírito e através da nossa mente, via nosso cérebro, essa expansão das coisas positivas ou das coisas negativas que acabamos de pensar e de emitir. Isso significa que essa forma dessas ideias se projetarem acontece nessa velocidade da luz através das ondas e das vibrações que estão no universo e que se propagam no espaço cósmico universal. E isso vai atingir, como eu acabei de colocar agora, essa ligação entre o receptor, aquele que recebe, e aquele que emite, é de lá para cá e daqui para lá. Se nós emitimos pensamentos positivos, como citados há pouco, e a pessoa é receptiva, capta essa emissão mental que eu estou enviando para ela, existe uma sincronia e um sistema de simpatia entre uma pessoa e a outra pessoa. E as pessoas se gostam, e as pessoas se amam, e as pessoas gostam de estar junto, gostam de conversar, gostam de se visitar, etc. Visitar hoje a gente fala mais que ninguém mais tem tempo, né? E quando é o negativo, também acontece. A pessoa que emite pensamentos negativos, o outro, se estiver sintonizado, ligado, se sente mal, não gosta de ficar perto. Isso também não vamos levar a um ponto assim radical, porque às vezes a pessoa está emitindo pensamento positivo, mas o outro não consegue sintonizar, porque é uma questão de sintonia, que nem aquela história que a gente sempre dá o exemplo do rádio, né? Você quer pegar a Rádio Guaíba de Porto Alegre, você tem que ir no dial e tem que levar para a Rádio Guaíba de Porto Alegre, senão você não vai ouvir.
Ah, eu não quero mais a Guaíba, eu quero a Bandeirantes de São Paulo, eu tenho que passar para Bandeirantes. Então eu tenho que sintonizar. De repente um está emitindo pensamentos positivos e o outro está abaixo e portanto não há essa sintonia. Querem um exemplo disso? Vejam os benfeitores amigos, que estão sempre conosco, que estão cuidando de nós, que nos paparicam, nos ajudando. Quantas e quantas vezes nós somos tão insensíveis que nós dizemos, ninguém cuida de mim, eu estou aqui abandonada. Divaldo Franco conta isso, que ele estava com problemas sérios e ele um dia estava lá choroso e aí apareceu a mentora Joana de Ângeles para ele. Disse, o que houve, meu filho? O que está acontecendo com você? Eu noto que a senhora fala para todo mundo, passa mensagem positiva para todo mundo. Para mim, não vem uma mensagem. Ele estava chateado com aquilo. Aí ela disse, pois não. Então vai lá, meu filho, taga tal. Ele foi, leia o que está escrito aí. Ele leu. Disse, como é que está escrito aí? Estava totalmente voltada para ele também, em primeiro lugar. Quando eu falo, primeiro eu falo para ti. Você não está sintonizando comigo. Você não está sabendo perceber a minha mensagem. E nós muitas vezes somos assim, quando não deturpamos a ideia do outro. Então isso aqui é o princípio geral, mas realmente temos que estar atentos, aqui e agora, como disse Joana antes. Nossos pensamentos geram atos, e nossos atos geram pensamentos nos outros. Olha, vocês já sentiram a profundidade dessa expressão de André Luiz? Já pensaram a responsabilidade nossa em relação aos pensamentos que emitimos para o outro? Eles geram atos e geram atos nos outros. A nossa mente funciona qual autêntico gerador de força magnética, a expandir-se através de pensamentos, palavras e ações. Isso nos informa Richard Simonetti. Gerador de força magnética, a nossa mente. Toda aquela estrutura que falamos no início, emocional, intelectual, psicológica, filosófica, religiosa, as crenças que nós temos, tudo aquilo que está incrustado em nós, geram pensamentos, geram atos que nós usamos e exercitamos e ativamente colocamos em ação no momento em que temos que enfrentar qualquer situação. Quando nós temos um problema, seja com o chefe, seja com um amigo, seja com o irmão, seja com o filho, seja com quem for, a nossa atitude em relação ao ato que está acontecendo, ao fato que está acontecendo, será sempre gerada a partir dessa força magnética geradora que nós temos. E conforme os princípios que nós sentimos, as crenças que nós temos para agir. Se a pessoa é desconfiada, por exemplo, aquela pessoa assim que está sempre desconfiada, como diz aí na psicologia, anda armada em relação ao outro. E existe, não existe? Pessoas assim? Tudo que você fala, ela assume como para si. Chama-se isso subjetivismo. Foi para mim, olha a indireta que eu recebi. Mas não tem nada a ver. E esse pensamento que a pessoa criou, gera não só palavras, que muitas vezes fazem o retorno, quanto ações que às vezes demoram um monte de tempo para serem resolvidas. Porque ela ou elas criaram esse momento de expansão mental e trabalharam apenas dentro do seu campo. Aqui tem uma historinha simples, que dentro dessa visão, isso aqui é um lago onde dois meninos estão patinando sobre o gelo. Isso é nos Estados Unidos. E no momento em que eles estavam patinando, um deles abriu e ele caiu na água. E o menino, o outro,
sem saber o que fazer, conseguiu pegar algum material que tinha por ali, pedra ou coisas que estavam ali próximo, e com muito trabalho ele conseguiu furar e salvou o menino. Quando chegou a equipe de salvamento, ninguém acreditava que aquele menino tinha salvado a vida do seu coleguinha ou do seu irmão, usando da força que ele não tinha para poder retirar o menino daquela água gelada. E aí o chefe dos bombeiros que vieram para o salvamento perguntou: mas como é? Eu não acredito que você fez isso. Quando ele estava dizendo isso, veio um senhor idoso atrás e disse: claro, ele fez porque não tinha ninguém para dizer que ele não era capaz. Então vejam como os nossos pensamentos, como as nossas palavras são fortes em relação aos outros. Os outros, nossos pensamentos geram atos, como vimos na expressão de André Luiz. Você é capaz. Todos somos capazes de fazer as coisas. Claro, os limites nós temos que ter o bom senso de verificar, mas todos somos capazes de desenvolver tarefas. E aí, hoje se fala muito da tal da lei de atração. Existem livros, existe filme, muito falado 2, 3, 4 anos atrás e até hoje. Realmente a lei de atração existe, ela é verdadeira. Para que ela aconteça, existem 2 pontos essenciais: a afinidade e a sintonia. Já comentamos en passant há pouco. A afinidade significa semelhança, identidade. Uma pessoa é afim quando é semelhante e tem identidade com o outro. Sintonia é quando ela harmoniza ideias, afina, né? Na expressão lá, o Meirelles está lidando com o som, ele traz ali, sintoniza, afina, o ambiente fica bem. Então, há uma reciprocidade na forma de pensar e na forma de agir. A afinidade leva à sintonia. E a sintonia traz uma ressonância, ressoa, expande, alarga todo o ambiente. Então, o ser humano absorve e irradia energias com as quais afiniza e sintoniza. Isso aqui é ponto pacífico para nós todos, para podermos entender a palestra de hoje. A questão da afinidade e a questão da sintonia. Cada mente, diz André Luiz, é um verdadeiro mundo de emissão e recepção. E cada qual atrai os que se lhes assemelham. Nós somos igual um imã, que atraímos ou rechaçamos. Porque existe a atração e existe a repulsão. Aqui nós estamos mostrando que o pensamento, a mente, emite, recebe e atrai as outras pessoas. Então nós vivemos com quem sintoniza conosco. Trabalhamos esse lado mental em todos os momentos. As leis de afinidade promovem os acontecimentos vinculando os indivíduos. Meus irmãos, queiramos ou não, estamos vinculados nós. Nós temos objetivos comuns. Nós temos a doutrina espírita que nos une aqui. Nós temos ideias que são comuns, que nós gostamos, que nós sincronizamos com essas ideias. Então, essas leis promovem acontecimento, vinculam os indivíduos uns aos outros, de forma que o intercâmbio seja automático e natural. Não precisa ser forçado. Há uma inevitável atração entre personalidades de gostos e objetivos semelhantes. E aqui vocês estão vendo uma cidade, os edifícios, as pessoas, as nuvens, o céu, o avião, querendo mostrar que estamos todos ligados, porque a nossa irradiação mental se propaga através de ondas no espaço. Elas andam. E as pessoas que estão afinadas e sintonizam conosco captam a nossa mensagem ou o nosso modo de ser. São assimiladas por outras mentes ou passam a ter vida própria no campo mental.
Então vejamos como é que isso acontece. Os pensamentos se projetam por toda parte, deixando seus vestígios e influências. A nossa expansão perispiritual e a correspondência nossa em relação aos outros é muito grande, como já vimos. E as influências existem tanto para aqueles que estão aqui conosco encarnados, quanto para aqueles que estão desencarnados. O Livro dos Espíritos, na questão 459, tem uma pergunta clássica, que todo espírita conhece, porque ouve em toda a palestra. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Essa é a pergunta do codificador. E os espíritos respondem, sim ou não? Sim. Muito mais do que podeis imaginar. De ordinário são eles que vos dirigem. Não que sejamos robôs, mas porque pela sintonia, se nós não tivermos a coerência conosco mesmo, com os atos, com os princípios, nós até podemos nos deixar levar. Então as influências existem. E aqui a comparação que eu desejo fazer da mente com a nossa casa mental, partindo do princípio de Freud e do princípio de André Luiz. Como a casa mental, a casa material possui a sua atmosfera fluídica e é formada das energias que aderem à sua estrutura. Dizem os espíritos que a nossa casa nos reflete. Atenção para isso, é importante. Então vejamos, as paredes e os objetos da casa material registram as energias de todos os acontecimentos do estado de espírito de seus moradores. Por isso que quando a gente chega numa casa, chega num ambiente, a gente diz, olha que coisa maravilhosa, gosto de ficar ali, já está esperando um cafezinho, senta, fica conversando, e bate um papo, e até não tem vontade de sair, é gostoso ficar ali. E existem lugares que você não vê a hora de se retirar. Isso não vamos negar que isso é uma verdade. E todo mundo já passou por experiências desse tipo. É que a casa ressoa as energias dos indivíduos que a habitam. E aqui nós falamos até de formas de pensamento, porque nós antes falamos que os pensamentos criados pela mente têm forma, podem ser fotografados, se materializam no ambiente. E isso é possível acontecer. Se as pessoas ficam falando muito em coisas negativas, essas coisas negativas se fixam, ficam expandindo-se no ambiente de uma forma negativa que nos atinge até fisicamente. E quem tem mais sensibilidade sente com muito maior inteireza todo esse assunto. Então veja bem, quando nós agimos com desequilíbrio, o ser humano torna-se agente poluidor. Nós poluímos a psicosfera com a nossa mente. E atraímos mentes desorientadas para o nosso lar, que se hospedam, que ficam conosco, que vivem, às vezes, dia e noite no nosso lar. Porque eles estão atraídos pela emissão mental que os abriga, que eles sentem-se bem, gostam. Pessoas que brigam muito, por exemplo, casais que não conversam, que só discutem, que o filho chega é uma briga, o pai chega é uma briga, a mãe chega é um desentendimento. Pessoas que criam confusão o tempo todo no ambiente geram uma psicosfera muito pesada, muito difícil. E as companhias espirituais são aquelas que se adequam àquele modo de ser das pessoas do lar. Por outro lado, quando os membros vivem harmoniosamente, formando um real lar, o clima é positivo, o ambiente é gostoso, as emissões que estão impregnadas nas paredes do lar, no ambiente, na psicosfera do ar, são positivas. E as pessoas se sentem bem, atraindo benfeitores. Porque daí os espíritos superiores, bons amigos, eles também se sentem bem.
e sentem que o nosso modo de ser é receptivo. E tudo que eles podem emitir através da intuição, através da inspiração, é captado e apreendido por nós, porque nós estamos com pensamentos elevados e sintonizamos de forma elevada. Então, nós temos um campo de possibilidades para que espíritos bons e amigos estejam presentes junto a nós. E aí nós temos um verdadeiro lar, um ambiente de paz, de harmonia. Não quer dizer que não tem problemas. Não estou falando isso, não vamos misturar as coisas. Os problemas existem, fazem parte da nossa vida, mas daí nós temos a condição de resolver os problemas de uma forma equilibrada, serena, compreensiva, sem revolta, sem raiva, sem desequilíbrios maiores. Quando o contrário acontece, no item anterior, nós temos um resultado diferente. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar, diz André Luiz. Então, ele não só atrai magneticamente, quanto ele também rechaça magneticamente, quando não está de acordo com os princípios. Por exemplo, os espíritos bons são rechaçados nos momentos das brigas, aí atrai os negativos. E no momento, quando o lar está em harmonia, quando nós atraímos os espíritos bons, os espíritos brincalhões, que gostam de confusão, são rechaçados naturalmente, porque eles não afinam e então a coisa funciona melhor. Jesus tem uma passagem que eu acho que cabe muito bem aqui, que a Cristiane, na semana passada, também se referiu, naquela passagem em que Jesus diz assim: aqueles que ouvem os meus ensinamentos, agem como homem prudente e edificam a sua casa sobre a rocha. Mas aqueles que não ouvem as minhas palavras, agem como homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Essa figura mostra a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. E é fácil de entendermos que aquela que está com uma estrutura concreta, montada, firme, não tem vento, não tem nada que derrube. Mas aquela que se encontra na areia, a água vem minando por baixo e vai destruindo pela base. O homem prudente é aquele que sabe que a sua casa tem que ser transformada num verdadeiro lar, de modo que todas as suas emissões mentais sejam de chamada à equipe espiritual amiga, companheira, para que os nossos atos diários se transformem realmente e positivamente do lar para fora do nosso lar, levando onde estivermos um momento de alegria, de paz, de serenidade para os outros. Necessário é fechar a porta e o acesso dos maus pensamentos, mudando hábitos negativos. Isso é muito importante. Na questão 469, Allan Kardec pergunta: por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? É uma pergunta muito comum aqui na Casa Espírita, principalmente nos trabalhos de atendimento fraterno, nos trabalhos de evangelioterapia, quando nós temos as pessoas que vêm pedindo ajuda, pedindo esclarecimento. E muitos perguntam isso: mas o que eu faço para que eu não tenha companhias negativas junto comigo? O que eu faço? Eu trabalho, eu isso, eu aquilo. Tudo que nós estamos colocando é uma resposta a essa pergunta. E aí a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec foi essa: praticando o bem e pondo Deus em toda a vossa confiança. A fé, a oração, a prática do bem, só isso nos ajuda na melhora. Claro que se nós fazemos tudo isso praticando o bem, nós já estamos nos trabalhando o tempo todo para a nossa transformação pessoal. Então existem sujeiras mentais que conduzem ao desrespeito, à fuga dos deveres, porque são ideias negativas, revoltadas, difíceis, vícios, que são sujeiras na nossa mente, que devem ser transformadas, que devem ser eliminadas. Relaxamento dos laços afetivos, casa que tem muita briga, relaxa os laços afetivos. Daqui a pouco o pai não quer mais ver filho, o filho tem horror do pai,
Por quê? Porque os laços estão rompidos afetivamente. Conflitos pessoais e interpessoais, desconfianças, enfermidades, destruição das próprias vidas. Então, são sujeiras mentais consequentes da nossa forma de agir quando desequilibradamente. É necessário a higiene mental, o cuidado. É necessário jogar o lixo fora, mas não aquela história que hoje se diz muito nesses livros de autoajuda. Quando você tiver um problema, você pega um papel, escreve o teu problema, aperta e joga no lixo, põe o problema fora. Será que isso resolve? Não é desta forma que nós estamos colocando aqui. Esse lixo aqui é apenas uma forma da gente materializar uma ideia de que nós temos que usar realmente essa forma de mudança. Mas é necessário que as nossas emoções perniciosas, vícios, defeitos, todas as nossas imperfeições que estão no nosso campo psíquico, portanto, que se transformam em pensamentos e que se transformam em ações, configuram um lixo mental. E aí, o que nós devemos fazer? Como nós vamos higienizar a mente? Como? Olha, a pergunta é operacional, é prática de como fazer. Só há um meio, a educação. Não existe outro. Só a educação nos transforma. E aí nós colocamos aqui, aprender a trabalhar o desenvolvimento das potencialidades. Lembra lá no começo que eu falei da semente, que nós temos em potencial e germe em nós toda a condição, vós sois deuses, que precisam ser desenvolvidas, que precisam ser trabalhadas. E isso está onde? No superconsciente, naquele teto da casa que André Luiz coloca e que o Freud também coloca. Está em nós, temos que nos trabalhar nesse sentido. E aí, trabalhar o quê? Que pontos devem ser trabalhados em tudo isso? E aqui está bem claro, o pensamento, a vontade, a disciplina, nós temos que nos disciplinar e termos determinação para fazer as coisas. Perseverança, não ser aquele indivíduo que pula daqui, pula dali, não faz nada completo. Hoje são pessoas indeterminadas, que não assumem nenhum papel. Vigilância e oração, que o próprio mestre nos chamou a atenção. Renunciar, saber renunciar às coisas sem raiva, sem ódio. E o amor, que é a base da vida. Isso aqui foram apenas alguns pontos que eu coloquei aqui. Vocês podem colocar tudo o que vocês quiserem aqui que é válido. Entra, qualquer coisa entra aqui. Positiva, naturalmente, porque eu estou falando em educação. Não estou falando em alimentar o lixo dentro de nós. Isso que nós estamos falando é a chamada ação transformadora, que Allan Kardec nos chama a atenção no livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que o verdadeiro espírita é aquele que se transforma, que se modifica, que se educa, que se esforça para isso, conforme nos colocou Joana de Ângeles, que nós não podemos acabar com o mal que já foi praticado, mas nós podemos recuperar as possibilidades do mal feito. Então, o autoconhecimento é a primeira necessidade para a transformação do indivíduo e, portanto, através da transformação mental. Lá na questão 919, o sábio, né, que é alertado no Livro dos Espíritos, que diz a frase famosa lá na antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Eu preciso me conhecer. Você precisa se conhecer. Saber os nossos potenciais que já temos positivamente e saber tudo o que precisamos modificar. Enquanto nós usarmos máscaras em nós mesmos, achando que somos santos, perfeitos, bonzinhos, que os outros é que eram, nós não abrimos a possibilidade para a mudança, para a transformação. Por isso eu achei essa figura interessante. Põe a chavezinha lá, mexe, abre, verifica como é que você está. E isso é um processo individual, não é um processo que o outro vai te apontar os dedos. Então, o autoconhecimento, estudo e reflexão. Não há como você se modificar se você não se autoestuda, se você não estuda as coisas para que você tenha um material intelectual capaz de te fazer pensar.
refletir. E, acima de qualquer coisa, o trabalho contínuo. Porque o trabalho é uma ação que nos leva a potencialização daquilo que nós somos e daquilo que nós sabemos. Quando nós trabalhamos, nós fazemos uma atividade que deve ser útil para ser verdadeira e boa. E enquanto nós estamos na ação, trabalhando constantemente, o tempo todo que nós estivermos acordados, e muitos trabalhamos, inclusive durante a noite, quando nós estamos emancipados. Por quê? Porque o trabalho é a forma de nós adquirirmos o mérito para o próprio andamento pessoal. Então, é necessário que tenhamos essa consciência o tempo todo. E a reprogramação da mente. Isso é importante, gente. Isso aqui está na psicologia transpessoal, moderna, atual, que diz que nós temos que mudar a forma de pensar e a forma de ser. É fácil? Não é. É muito difícil. Porque primeiro exige o autoconhecimento. Então nós temos que derrubar tudo aquilo que nós falamos antes, das nossas máscaras, das nossas formas de ser, das nossas, como é que se chama aquele, carcaça, não? Como é? Couraça, que nós trazemos em cima de nós, né? Aquilo que nós tampamos, escondemos, que nem o bicho que coloca a cabeça para dentro e fica lá se achando, né? Então nós temos que partir para esse conhecimento para ter a condição da reprogramação, porque reprogramar é você pegar o que está programado e modificar nessa programação. Planejar pensamentos novos, saber usar a mente no momento que o pensamento se apresenta, que ele é criado por nós. Diz lá no Evangelho segundo: quando você cria o pensamento, você se conhece. Porque se o pensamento tiver uma coisinha negativa, é isso ainda você tem. Ah, mas aí eu me arrependo. E aí eu penso, como é que eu fui pensar uma coisa dessa? Não quero mais. Primeiro ponto positivo. Você tem, mas você já luta contra. É bom, é ótimo. Melhor é quando nós já não pensamos no ato negativo. Que são os grandes espíritos nos mostrando isso o tempo todo. É Jesus, por diante de toda aquela barbaridade naquele momento, ele diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Em momento nenhum se imagina que ele estivesse achando que alguém estava fazendo mal para ele. Ele estava acima de tudo aquilo que estava acontecendo ali. É um espírito que já pensa diferente, já sente diferente, educou o sentimento. O dele é um sentimento de amor, não é de mágoa, de inveja, de ódio, de depressão, de tristeza. Não é isso. O pensamento dele é um sentimento e um pensamento muito mais elevado do que nós possamos, de alguma forma, imaginar. Elaborar ações condicionadas para não reativar tendências. A educação acontece também através de hábitos, de condicionamentos. Então nós temos que descondicionar o hábito negativo e trazer um hábito novo para um novo condicionamento. Educação é você tirar de dentro aquilo que não é bom e colocar para dentro aquilo que é positivo. E aquilo vai se condicionando positivamente. Então você precisa realmente reprogramar os seus pensamentos. E por esta ação, o homem desabituará dos vícios, porque o vício é um lixo, imprimirá novas ordens e, portanto, ele trará virtudes. Ele derruba o vício e cria uma virtude. É a questão do bem e do mal. O bem existe e o mal não existe. O mal existe porque o bem ainda não foi descoberto. No momento que o bem sobressai, o mal se apaga. Nossa palestra de janeiro vai ser sobre o bem e o mal, e nós vamos trabalhar esse lado do bem e do mal, que é importante para nós, no dia a dia, no hora a hora nossa. Por esse processo, o homem ampliará conhecimentos para se libertar. E nós lembramos mais uma vez as palavras de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, quando Jesus colocou isso, ele era um homem que conhecia profundamente a filosofia. Isso é um pensamento filosófico. Conhecereis a verdade. Que verdade?
Onde vamos buscar essa verdade? Está lá no estudo, está lá na reflexão, que nos estabelece as bases para a reprogramação. Conhecereis a verdade e aí estaremos libertos. Só estaremos libertos o dia em que formos educados, mas não a educação como os homens entendem, de informação, mas a educação como uma mudança moral de cada um de nós. E finalmente, como diz Paulo de Tarso, deixaremos o homem velho para sermos um homem novo. Tudo aquilo que nós somos do passado e que nós já tivermos de negativo e quisermos modificar, será impresso em nós de forma diferente através das virtudes e nós seremos outras pessoas. Essa é a transformação. E isso é que nos leva à busca da perfeição, através do progresso constante de nossas vidas. O Evangelho no Lar é uma forma de trabalharmos essa casa mental e a casa material que nós falamos até agora. Porque quando nós nos reunimos no lar para estudar os ensinamentos de Jesus, os únicos ensinamentos que hão de nos transformar, porque a base dos ensinamentos de Jesus é o amor. O Espiritismo trabalha operacionalmente os ensinamentos de Jesus. Não existe uma linha da obra da codificação espírita que não seja baseada na filosofia do próprio Mestre. Então, quando nós estudamos os ensinamentos dele, nós trazemos para dentro de casa a mansidão, como ele disse, aquele sermão da montanha que ele apresenta o maior código, o maior poema até hoje escrito na humanidade. O negócio nosso é viver esse poema. Então nós trazemos com isso os benfeitores espirituais, porque já explicamos antes que quando o pensamento é positivo, eles estão conosco. Orar no lar é muito importante. A nossa casa espírita, como a maioria das casas espíritas, oferece esse trabalho da implantação do Evangelho no lar. Qualquer pessoa que queira, é só solicitar ali embaixo na mesinha da recepção e vai uma equipe na casa da pessoa e faz a implantação do Evangelho no lar. Um dia vai lá, entra junto, mostra como é para fazer e as pessoas continuam uma vez na semana fazendo uma prece de 20, 30 minutos em conjunto, lendo o trecho do Evangelho, conversa, reflete e é isso aí. Então, a cada prece é uma emissão eletromagnética, portanto ela ressoa, espalha energia por todo o ambiente e traz um poder incrível, porque dentro de nós nos fortalecemos. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior para nós, mas também um processo de defesa, olha atenção, de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno. Uma casa que faz o Evangelho no lar, um apartamento onde os donos, os moradores fazem o Evangelho no lar, na espiritualidade, contam-nos os espíritos, é um foco de luz que de longe, quando eles se aproximam, eles sabem que naquele lar se faz o Evangelho. E se aproximam. E fazem do nosso lar um campo de apoio. Porque eles têm condições de respaldo dos ambientes, dos moradores para o trabalho que eles precisam resolver. André Luiz conta isso, Manuel Filomeno de Miranda conta isso, o doutor Bezerra de Menezes conta isso, e o próprio codificador, quando ele trata em A Gênese sobre a questão dos fluidos, ele mostra claramente como isso acontece. Então, gente, atenção para isso. Importante que a nossa casa mental e que a nossa casa que guarda-nos com nossas mentes estejam dentro disso. Estamos encerrando a palestra. Aqui vendo André Luiz nos colocando que o homem que ora traz consigo inalienável couraça. Olha, o que é uma couraça? Isso, é como se fosse uma capa de proteção, né? O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico
E é por isso que se mantém a distância, procurando outros rumos. Quer dizer, elas não conseguem adentrar em nosso lar, porque o nosso lar está totalmente protegido pelas nossas ações mentais, pela nossa forma de agir e de ser. As consequências são o equilíbrio físico e psíquico do próprio lar, né? A atração dos espíritos superiores constantemente para o nosso convívio pessoal e doméstico, e a higiene, como nós colocamos a palestra inteira, a necessidade para a defesa e proteção da casa mental e do lar. Quando a nossa casa mental está higienizada, o nosso lar, consequentemente, também estará, porque o nosso lar reflete aquilo que nós somos. Muita paz, muito amor para todos, que as nossas casas mentais estejam preparadas para as nossas transformações. Muito obrigada.